E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. Nos corredores da Gávea, um tema começa a circular de forma discreta, porém carregado de significado. O Flamengo passou a observar com atenção o mercado nacional e incluiu no radar a situação de Danilo, meio-campista que hoje veste a camisa do Botafogo e acumulou conquistas expressivas durante sua trajetória pelo Palmeiras. Ainda não há qualquer passo concreto, mas a simples menção do nome já foi suficiente para despertar curiosidade, especulações e discussões internas. O momento da análise não é aleatório. O departamento de futebol entende que o setor de criação e sustentação do meio-campo exige planejamento minucioso para a temporada de 2026, que promete desgaste extremo e decisões em sequência. A avaliação interna aponta que confiar apenas em soluções pontuais ou em atletas com histórico físico instável pode representar um risco elevado ao longo do ano. Dentro do elenco atual, algumas interrogações permanecem abertas. Alan aparece no radar de clubes paulistas e tem futuro indefinido. Saul segue em recuperação após procedimento no calcanhar esquerdo, sem prazo concreto para retorno competitivo. De la Cruz, mesmo sendo peça de alto nível técnico, continua sob controle rígido devido às recorrentes questões físicas. Já Everton Araújo é visto como uma peça de sustentação, mais voltada ao aspecto defensivo do que à organização do jogo. É justamente nesse contexto que o nome de Danilo ganha força nos bastidores. O volante reúne características valorizadas pela comissão técnica, entendimento tático apurado, capacidade de atuar em diferentes funções e leitura de jogo alinhada ao modelo idealizado por Felipe Luiz. Ainda assim, a diretoria mantém postura cautelosa, limitando-se ao monitoramento e à coleta de informações enquanto avalia cenários paralelos. A situação institucional do Botafogo adiciona uma camada extra de tensão a essa equação. O clube enfrenta um período de ajustes financeiros e restrições administrativas que impactam diretamente suas decisões esportivas. A necessidade de negociar atletas deixou de ser uma hipótese distante e passou a integrar o discurso oficial de reorganização. Falas recentes de dirigentes alvinegros reforçaram essa percepção. A confirmação de que negociações serão inevitáveis expôs fragilidades que rivais atentos sabem identificar. Ao mesmo tempo, evidenciou o valor de mercado de um elenco que atraiu múltiplas sondagens, indicando que peças importantes podem entrar em discussão a qualquer momento. Danilo desembarcou no Botafogo em julho de 2025 com o objetivo de reencontrar regularidade após uma experiência apagada no futebol inglês. Desde então, busca sequência e protagonismo, dois elementos considerados fundamentais pelo Flamengo para um grupo que almeja competir no mais alto nível em todas as competições. A grande questão começa a ganhar voz nos bastidores do futebol carioca. Se o rubro-negro decidir avançar, o rival terá estrutura e margem para segurar? O cenário ainda está em fase inicial, sem propostas ou contatos formais, mas o simples acompanhamento já transforma esse nome em um ponto sensível da janela. E, como o mercado costuma provar, os movimentos mais silenciosos costumam ser os que causam maior impacto. Danilo se destaca pela inteligência posicional e pela capacidade de interpretar o jogo antes mesmo da bola chegar. Sua leitura tática permite antecipações precisas, cortes de linha de passe e uma ocupação de espaços que dá segurança ao time, mesmo em momentos de pressão. Esse entendimento do jogo faz com que o meio-campo funcione de forma mais compacta, reduzindo riscos defensivos e facilitando a transição para o ataque. Com a bola nos pés, o volante alia simplicidade e eficiência. Não se trata apenas de passes curtos para manter a posse, mas da habilidade de acelerar o jogo no momento certo, quebrando linhas com lançamentos verticais e inversões bem calibradas. Essa característica chama atenção em um Flamengo que busca controlar o ritmo das partidas, alternando intensidade e paciência conforme a necessidade do confronto. Outro ponto que gera expectativa é a versatilidade. Danilo já mostrou que pode atuar como o primeiro homem à frente da defesa ou em uma função mais adiantada, auxiliando na construção e até pisando na área adversária quando o cenário pede. Essa multifuncionalidade amplia o leque de opções táticas da comissão técnica e permite ajustes finos sem a necessidade de mudanças drásticas no esquema.
Além do aspecto técnico, o meio-campista carrega um perfil competitivo e acostumado a decisões. Sua experiência em ambientes de alta pressão se traduz em personalidade dentro de campo, algo valorizado em elencos que disputam títulos. Caso esse potencial venha a ser explorado em um contexto mais estável e ambicioso, a expectativa é de que Danilo possa se transformar em uma engrenagem decisiva no funcionamento do time. E a nação rubro-negra, o que pensa de tudo isso? A possível chegada de Danilo desperta sentimentos distintos entre os torcedores, que acompanham atentos cada movimento do clube no mercado. Para alguns, a experiência e a leitura de jogo do volante poderiam ser exatamente o que falta ao meio-campo em momentos decisivos. Para outros, a dúvida gira em torno do custo, da adaptação e do impacto real no desempenho coletivo. Você acredita que Danilo seria o reforço ideal para dar mais equilíbrio e inteligência ao setor central do Flamengo? Em um elenco recheado de talento, a chegada de um jogador com perfil mais tático pode ser o diferencial que separa campanhas sólidas de temporadas históricas. Mas será que ele chegaria para ser titular absoluto ou apenas para compor um elenco já estrelado? Outro ponto que divide opiniões é o fato de o atleta vir de um rival direto. Para você, isso pesa ou fica em segundo plano quando a bola começa a rolar? O Flamengo deve aproveitar o momento delicado do Botafogo para reforçar seu elenco ou essa estratégia pode inflamar ainda mais a rivalidade dentro e fora de campo? Agora a palavra é sua. A diretoria deve avançar e transformar esse monitoramento em negociação real ou o clube precisa olhar para outras opções no mercado? Danilo tem o perfil que você espera para vestir o manto sagrado em uma temporada de decisões pesadas? Deixe sua opinião e participe do debate, porque essa história promete render muitos capítulos. Fala, torcedor do Mengão! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O silêncio nos bastidores da Gávea foi quebrado por um rumor que caiu como uma bomba e deixou a nação em estado de alerta. Quando tudo parecia caminhar para uma temporada de afirmação, um movimento inesperado no mercado europeu reacendeu o medo que o torcedor insistia em afastar. Jorginho pode estar vivendo seus últimos dias com o manto sagrado. A simples possibilidade já foi suficiente para transformar expectativa em tensão e curiosidade em apreensão. Segundo informações que circulam com força nos corredores do futebol, o meio-campista recebeu uma proposta concreta de um clube da Itália, país onde é naturalizado e mantém fortes laços pessoais e profissionais. O interesse não seria apenas esportivo, mas também emocional, algo que costuma pesar quando o atleta já construiu história, identidade e prestígio em solo italiano. Esse cenário coloca o Flamengo diante de um dilema delicado justamente em meio a um planejamento que gira em torno do protagonismo do camisa 5. Internamente, a diretoria rubro-negra trata o tema com cautela e discrição, mas a preocupação é real. Jorginho não é apenas mais uma peça do elenco, ele se tornou referência técnica, líder silencioso e pilar de equilíbrio no meio-campo. Uma eventual saída nesta janela obrigaria o clube a recalcular rotas, rever estratégias e acelerar decisões que não estavam previstas para este momento da temporada. Para a torcida, o drama é ainda maior. Em 2026, o Flamengo já convive com o temor constante de perder nomes decisivos, e a simples menção de uma despedida de Jorginho soa como um golpe duro demais para quem sonha alto. Nas redes sociais, o sentimento oscila entre incredulidade, revolta e tristeza, enquanto cada nova informação, ou ausência dela, aumenta a angústia coletiva. O que parecia apenas um boato começa a ganhar contornos de novela, daquelas que prendem o torcedor do início ao fim. Jorginho vai ouvir o coração ou manter o compromisso com o projeto rubro-negro? O Flamengo conseguirá segurar seu craque diante de uma investida que mexe com raízes profundas? As próximas horas prometem ser decisivas, e a nação segue em suspense, esperando pelo próximo capítulo dessa história que ninguém queria viver agora. Dentro de campo, Jorginho representa exatamente aquilo que separa times competitivos de equipes verdadeiramente vencedoras. Sua leitura de jogo apurada permite antecipar jogadas, controlar o ritmo das partidas e dar ao Flamengo uma sensação constante de segurança no meio-campo. Quando ele está em ação, o time respira melhor,
a saída de bola flui e a pressão adversária parece perder força antes mesmo de se consolidar. Tecnicamente, o meio-campista se destaca pela precisão nos passes e pela inteligência na ocupação dos espaços. Jorginho não precisa de arrancadas espetaculares para decidir jogos, ele dita o ritmo com poucos toques, organiza o posicionamento dos companheiros e transforma momentos de caos em controle absoluto. Essa capacidade de comandar o jogo com calma e clareza é exatamente o que faz sua presença ser tão difícil de substituir. Além do aspecto técnico, existe o peso da experiência. Acostumado a decisões grandes, ambientes hostis e partidas de altíssimo nível, Jorginho transmite confiança ao elenco nos momentos mais delicados. Sua postura serena em jogos grandes funciona como um escudo emocional para o time, algo que o Flamengo valoriza especialmente em temporadas marcadas por cobranças intensas e expectativas elevadas. É por tudo isso que a simples possibilidade de sua saída gera tanta apreensão. Jorginho não é apenas um jogador de qualidade, mas uma peça capaz de elevar o patamar coletivo do Flamengo. A torcida sabe disso, e é justamente essa consciência que alimenta a expectativa, a tensão e o desejo de vê-lo permanecer, liderando o time em busca de títulos e escrevendo capítulos ainda maiores com o manto sagrado. Diante desse cenário, a grande pergunta ecoa entre os rubro-negros: o Flamengo deve fazer de tudo para segurar Jorginho, mesmo diante de uma proposta europeia sedutora, ou este seria o momento de abrir espaço para uma reformulação no meio-campo? A torcida, que acompanha cada movimento de perto, se divide entre a razão financeira e o coração, que não aceita perder um jogador tão determinante. Nas arquibancadas e nas redes sociais, o debate ganha força a cada hora. Há quem defenda que Jorginho é insubstituível no atual contexto e que sua permanência pode ser decisiva para a conquista de títulos em 2026. Por outro lado, alguns torcedores questionam se o clube deve se antecipar a uma possível saída e já pensar em alternativas, evitando um impacto maior no futuro. Outro ponto que mexe com a nação é o desejo do próprio jogador. Até que ponto a vontade pessoal deve pesar mais do que o projeto esportivo do Flamengo? O torcedor entende os laços de Jorginho com a Itália, mas se pergunta se ainda há capítulos importantes a serem escritos com o manto sagrado. Essa dúvida alimenta a ansiedade e mantém o clima de suspense no ar. E você, torcedor rubro-negro, o que faria se a decisão estivesse em suas mãos? Seguraria Jorginho a qualquer custo ou aceitaria sua saída como parte natural do futebol moderno? A opinião da nação pode pesar, e muito, nos próximos passos dessa história que segue em aberto e promete fortes emoções. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.